De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre regime de bens, para a gente falar sobre como é importante e parece ser algo de total desconhecimento da imensa maioria dos brasileiros e brasileiras que, entram numa convenção familiar e não sabe muito bem se por meio do casamento, se eu vou ter um regime de separação total dos bens, comunhão total dos bens, se vai ser o meio termo disso, e o que é que pensa a legislação brasileira sobre esses arranjos familiares que vão se manifestar quando alguém já tem uma idade mais avançada. A própria Procuradoria-Geral da República já tinha defendido no Supremo, e o Supremo entendeu de que essa situação relacionada aí ao regime de bens em casamentos de pessoas com 70 anos ou mais, tem por obrigatoriedade a separação dos mesmos. Esse deve ser o entendimento aí do Supremo Tribunal Federal. Ninguém melhor do que uma das mais respeitadas autoridades em direito de família, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o Dr. Sávio Martins, advogado, para que a gente possa conversar sobre isso. Dr. Sávio, um bom dia. Bom dia, Elias. Uma satisfação estar de volta aí com a CBN, com todos os ouvintes. Bom, eu saio muito da curva se eu afirmar, mais do que imaginar, de que o brasileiro, em regra, brasileiro e brasileira, ele tem e ela tem total desconhecimento do porquê e quando utilizar o regime de bens quando a gente vai, casar, doutor. Elias, a comunicação não está muito boa. Você falou sobre, mas eu entendi aqui sobre regime de bens. Normalmente o brasileiro, ele não tem muito essa informação, não é muito divulgado. O Código Civil traz várias opções de regime de bens. Isso é importante. O casamento não é só uma união, amor e outros fins, mas tem a parte financeira que é fundamental, a parte patrimonial, essa digamos assim, a parte contratual do casamento. Quando não há opção, a lei já dá a comunhão parcial, que foi adquirido após o relacionamento, após a união, serão bens comuns. Essa é a regra geral. Essa é a regra geral, não é, doutor? Então nós temos aí uma situação onde as pessoas não sabem muito bem quando é que eu devo usar um regime e não o outro, doutor Sávio? Veja só, vai muito do desejo pessoal. Se há um desejo de todos os bens sejam do casal, que é muito raro hoje, já que a lei dá a comunhão parcial, você querer a comunhão total. É muito raro, era o regime antigo, né? Mas era muito constrangedor as pessoas davam muito problema, terem depois de uma separação ou do fim do relacionamento, ter que dizer, olha, esse apartamento é meu, esse carro é meu, já era antes. Então o legislador, sabiamente, no final da década de 70, começo da década de 80, alterou essa questão de não havendo um contrato prévio, que se chama pacto nupcial, é um contratozinho feito no cartório mesmo de agente civil, definindo um regime diverso, passa a ser o regime do casamento, o regime normal. Quando não há essa escolha, passa a ser o regime de comunhão parcial de bens. Normalmente, Elias, um detalhe, esse de separação absoluta, separação de bens ou separação absoluta, ele é mais utilizado para quem já tem um certo patrimônio. Eu mesmo recomendo apenas quando alguém já tem algum patrimônio já considerável. Porque se você não tem patrimônio e está se unindo, se você adquirir junto, é esforço comum, eu acredito muito
no potencial do casal nessa união é justa essa divisão. Agora, Elias? doutor Sávio, a Procuradoria-Geral da República, ela defende no Supremo a validade da regra do Código Civil. O Código Civil prevê, e aí eu quero que o senhor tire a dúvida se essa previsão ela é relativa ou se ela é obrigatória para os casamentos de pessoas com 70 anos ou mais. Obrigatoriamente o regime de separação de bens, é isso que a gente deve entender e é isso que deve ser ratificado ou não pelo Supremo Tribunal Federal? Bom ou não, interessante ou não, está na lei. A gente precisa voltar a incorporar essa questão legal. Isso dá uma segurança jurídica muito grande. Temos vivido dias tenebrosos em relação à questão da interpretação da lei. Se eu dou interpretação, Elias, que também, além de radialista, jornalista, é também advogado, dá outra interpretação, o Ministério Público dá outra interpretação e o Judiciário interpreta do jeito que ele quer. Não estou generalizando, estou dizendo em situações específicas. Tem ou não existe uma lei. O Supremo acho que deve aguardar o legislador alterar, se for da vontade. Lembremos que a lei muda de acordo com a vontade da população. Claro, a população não vota diretamente, é uma democracia representativa. Então, os nossos deputados, senadores, eles estão à alteração da lei. Eu entendo, é uma opinião minha, não pode haver essa limitação. Quem tem 70 não pode viver 100, não pode viver 90, não pode viver 80. Então, assim, forçar uma interpretação de que obrigatoriamente teria que haver separação, eu acho uma limitação do direito individual. Eu acho que o Estado está entrando demais onde não deveria entrar. Deveria haver autonomia privada na escolha desse regime, mesmo para as pessoas idosas com mais de 70. Agora, doutor Sávio, essa determinação legal, ela alcança as uniões estáveis celebradas por idosos nessa faixa? Essa é a grande dúvida, porque a lei fala em casamento. É óbvio que se a união estável se assemelha ao casamento, teoricamente a interpretação teria que ser igual. O Supremo tem decidido no sentido de que não é casamento, é união estável. União estável, normalmente, sem formalizar, a gente tem que entender dois sentidos, Elias. Primeiro, uma união estável que foi feita uma declaração de união estável no cartório. Essa terá uma regulação, dizendo qual regime, quais as condições. Uma união estável, a outra situação, união estável concretizada sem nenhum documento. Simplesmente estamos vivendo juntos com o interesse de constituir família numa relação duradoura. Esse seria o conceito. Nesse sentido, o Supremo tem dito o seguinte: se as pessoas se uniram, não formalizaram no papel, no dito popular, no papel, e adquiriram bens com esforços comuns, nesse caso, aplica-se o regime da comunhão parcial. Se houve esforço conjunto, então poderá haver uma divisão de bens, poderá haver repercussão no mundo jurídico dessa aquisição desses bens. Agora, doutor Sávio, é um tema extremamente delicado, porque de um lado a gente pode estar aqui discutindo e deve estar discutindo a capacidade dos idosos de escolheres de forma livre, consciente, qual vai ser o regime de bem das suas uniões, tendo como base aí princípios como dignidade da pessoa humana e a não discriminação dos idosos. E de outro lado, a gente fica aqui também
numa necessidade que tem o Estado, com E maiúsculo, de proteger, de amparar os idosos diante de uniões feitas apenas por interesses econômicos. E aí fica nas mãos da justiça até que ponto essa relativa capacidade pode ensejar ou não a supressão de determinados direitos e garantias, doutor. Elias, você falou bonito, mas veja só, capacidade jurídica não tem limitação com idade, a não ser os 18 anos. A partir de 18 anos nós somos plenamente capazes. O nosso direito nos dá capacidade plena. Se a gente começar a limitar, por força de lei, a capacidade das pessoas apenas pela idade, então qualquer pessoa que esteja com depressão, vou usar um termo assim, um exemplo que veio agora, depressão ou qualquer problema de saúde mais grave, por exemplo, um câncer, que pode ser grave ou não, essas pessoas obrigatoriamente passarão a casar com regime de separação total. Então, assim, se vai colocar para o idoso que a presunção, quem tem 70, meu pai tem 84 anos, saúde plena faculdade mental. Então, assim, eu conheço pessoas de 90, eu tenho parentes com idade avançada. A gente vai começar a cercear demais o direito das pessoas de serem livres da escolha dos regimes. Vou começar a qualquer problema de saúde ou qualquer outra limitação. Eu entendo que o direito civil, o Estado só entra onde tiver realmente um interesse comum, interesse de proteção da dignidade. Fora disso, você deve seguir o princípio da autonomia privada. Eu escolho, porque depois de 70 sou capaz. Lembrando, idade não altera a capacidade da pessoa. A idade não é motivo de diminuir a capacidade, não é. O critério idade não existe. Você tem a capacidade para o direito é na comunicação. Se a pessoa consegue se comunicar de qualquer forma, exprimindo a sua vontade, até sem poder falar, até de cama, sem poder se comunicar, mas de alguma forma manifesta sua vontade consciente, isso aí é que dá o critério da capacidade. Essa é uma discussão, como já disse, que é muito íntima, mas ela precisa acontecer, doutor Sávio, porque é perigoso presumir que, em regra, as relações são apenas com objetivos econômicos. É preciso, a gente precisa discutir isso um pouco mais abertamente, mas isso já está no Supremo. A data do julgamento ainda não está definida e, seja lá qual for a decisão, será uma decisão bastante polêmica, doutor? Bastante polêmica. Amor e economia não juntos. E interesse, como você falou, a pessoa pode estar interessada no patrimônio do outro. Faz parte da vida do ser humano, faz parte do cotidiano dele viver por interesse. É interesse de alguma coisa, interesse de ser feliz, interesse em ter uma vida melhor, interesse em ter uma boa companhia, interesse em ter um patrimônio. Então, assim, o mundo é motivado por interesses e isso gera os conflitos jurídicos, né? Porque os interesses são tantos e os bens são limitados. Então, daí o direito, voltando do conceito do direito, eu acho que, volto a dizer, a autonomia das pessoas deve ser respeitada. O Estado quer entrar onde não deveria. E eu sempre prezo por isso. E a questão do interesse, pode haver interesse em qualquer idade, não só os 70, né? Mas é um tema interessante, Elias. Bem, doutor, o fato é que as pessoas precisam ter como base uma ideia de que um ou outro, ou os dois, irão provocar uma sucessão com o fim da vida. E um regime de bens que seja bem definido, bem estudado, e daí a necessidade da gente buscar os profissionais da área,
principalmente para aqueles que têm muitos bens anteriores a essa relação e que poderão no futuro, de alguma forma, ser pelo menos indicativo de que eu participei ou não participei. Isso no futuro dá um problema muito grande. A gente precisa trabalhar essas questões de sucessão com um pouco mais de prevenção e um pouco mais de previsibilidade, doutor. E o direito já tem um caminho largo, percorrido por bons profissionais aqui em Alagoas, que são capazes de dar um pouco mais de luz nesse túnel, doutor. É importante sempre consultoria. Olha, importante procurar um profissional certo. Hoje mesmo eu estou falando de longe aqui, estou em São Paulo, também a trabalho, precisando consultar alguém de uma área específica. E eu diria mais, procure se informar, eu diria o nosso privilegiado ouvinte desse programa. Procure se informar, procure um profissional. E quando as relações ficarem mais sérias, forem se tornando assim uma união mais consolidada, procure um profissional, formalize. Eu adoro formalização, seja por união estável, seja por casamento, definindo as situações. É sempre mais seguro formalizar. Uma união de qualquer jeito, claro, no começo ninguém vai estar assinando o mesmo estável, se é um namoro, se é um noivado, se é uma relação que não é tão duradoura, que não tem um aspecto de duradoura, de tão séria, mas a formalização é sempre importante, porque você mesmo falou, as consequências não são só da separação, mas existem consequências relativas à sucessão. Estamos sujeitos à sucessão a qualquer hora, né? Somos mortais, afinal. Por isso vem o direito. Mas é isso, Elias, é um tema empolgante. Bem, doutor Sávio, a pergunta da ouvinte aqui é, eu casei em regime parcial de bens, eu estou condenada mesmo até o fim do casamento, vai ser esse regime, ou eu posso, em determinado momento da relação, do casamento, fazer a modificação desse regime? Pode sim alterar, e uma pergunta interessante. A gente ainda chama novo Código Civil, mas ele tem 21 anos. 21 anos. E o novo Código permite alteração de regime de casamento a qualquer hora. Eu, salvo engano, seria judicial, mas já há uma possibilidade de alteração via cartório também. Pode se informar no seu cartório de registro civil, onde você casou, ou qualquer outro do Brasil, que já estão interligados. Muito interessante. Você pode tirar uma certidão de casamento de qualquer lugar do Brasil onde você está morando agora, mesmo se você estiver casado em outra cidade ou em outro estado. É possível a alteração? Sim. Muito boa pergunta. Perfeito. Há quem imagine que esse regime de bens, ele segue junto com o matrimônio até o fim do matrimônio. Até que um novo matrimônio venha e a gente possa ou repetir esse regime ou encorajar um outro regime de bens, mas isso não é verdade, né, doutor? Então, a qualquer momento, a gente pode fazê-lo. Pode sim, é permitido. Então, o direito permite essa flexibilização de alteração de regime. Na verdade, o nosso patrimônio está disponível, né? Para doação, que você não pode dispor de mais da metade. Já entramos na área de sucessões. O tema é contagiante e a gente falamos de introdução ao direito, já falamos de sucessões. É isso aí, Elias. Muito bem. Doutor Sávio, eu quero antes de mais nada aqui agradecer a sua participação, a forma sempre muito acessível com que o senhor aborda um tema que é definitivamente os temas ligados às pessoas, né? A sua intimidade, e essas pessoas vão se relacionar. Hoje os casamentos têm uma duração menor, em regra, do que já foi. Uma mesma pessoa poderá fazer vários casamentos durante o seu curso de vida, em um número muito maior do que já foi no passado, até porque o instituto do divórcio hoje ele é muito mais possível do que em qualquer outra época da vida,
era difícil, né? Você tinha que ter uma separação e depois disso tinha que ter um período para ver se volta ou não volta, e nesse período até ficar divorciado era uma coisa do outro mundo. Hoje isso acontece, a depender do caso, em alguns dias, até judicialmente em alguns dias, e pode ser feito também em cartório. Então isso tudo confere sempre a possibilidade de um novo matrimônio e, por consequência, de uma nova oportunidade de escolha de regime de bens. E é preciso que as pessoas estejam devidamente informadas, doutor. Perfeito, Elias. A nova oportunidade, eu complementaria, há sempre a nova oportunidade de ser feliz também. Sim. O direito não pode limitar essa felicidade, pelo contrário, tem que regular esses desejos e necessidades do ser humano diário, principalmente essa necessidade de estar com alguém. Não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Muito bem, doutor Sávio Martins, um prazer tê-lo por aqui, um excelente dia. Um excelente dia a todos, obrigado, estou à disposição. Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com o doutor Sávio Martins, advogado especializado em direito de família, tratando aqui sobre os regimes de bens para casamento de pessoas comuns, pessoas que têm pouco ou muito recurso, e também conversamos aqui especificamente sobre os casamentos de pessoas com mais de 70 anos, onde a Procuradoria-Geral defende a separação obrigatória de bens para esses casamentos, e é um tema que está agora no Supremo Tribunal Federal, que deverá decidir sobre a constitucionalidade ou não, porque essa obrigatoriedade ela se faz presente no Código Civil Brasileiro.